Galera, vamos lá, dando continuidade aos nossos conteúdos do quarto bimestre, né? Nós falamos na aula passada sobre os climas, né? Ou melhor, definimos o que é clima, falamos sobre os fatores e elementos do clima, né? E também diferenciamos com relação ao tempo. Bom, então a gente vai dar continuidade agora e hoje nós faremos uma relação entre o clima e os biomas terrestres. Por isso que eu coloco aqui como... A apostila coloca como domínios naturais, né? Eu trago uma mesma ideia aqui, só uma nomenclatura diferente. Domínios climatobotânicos, porque a gente vai perceber que o clima influencia diretamente, né, na distribuição dos diversos biomas, né, das diversas formas de vegetação no globo. Galera, um ponto importante aqui é definir os conceitos que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Primeiro, o foco, né, dessa aula é o bioma. O que é o bioma? Conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, dependendo da sua composição mineralógica, e textura e estrutura, né? O povo que joga Minecraft raiz mesmo manja de bioma. Ah, é? Uhum. Ótimo, então participem. Eu vou até deixar umas perguntas aí, então, para vocês. Então, terá a maior ou menor resistência, decomposição e a desagregação. Por quê? Em umas regiões chovem mais, então, portanto, nessas regiões tem um maior intemperismo químico, outras regiões chovem bem menos, né? Então, tem maior intemperismo físico. Aí, só para fazer dois paralelos, né? Região equatorial, chove mais, intemperismo químico. Regiões áridas, né, desertos, chove bem menos. Temperismo físico, a mesma coisa ali para as regiões polares, né? O polo também é considerado uma forma de deserto, tá bom? Então, essa é a primeira definição de bioma que nós estamos trabalhando aqui. Biodiversidade, quando a gente fala em biodiversidade, palavrinha-chave aí para vocês, é a diversidade de formas de vida da Terra. Isso aí é bem simples, né, galera? Todos os seres vivos que fazem parte de um ecossistema, desde plantas a animais a micro-organismo. Por isso, quando a gente trata lá sobre a floresta amazônica, né, a gente fala que ela tem uma grande biodiversidade, né, um grande conjunto aí de seres vivos dentro desse ecossistema. Ecossistema, sistema formado pelos seres vivos e o lugar onde eles vivem, perfeito equilíbrio, né? A ideia de sistemas, né? Por isso que quando o ser humano intervém, realiza uma ação antrópica, né? Agricultura, urbanização, queimadas, enfim, toda essa forma de processo aí de destruição dos domínios naturais, quebra o sistema, né? Quebra aquele sistema natural. Interfere nesse ecossistema, já que ali há um equilíbrio. Lembra da cadeia alimentar? A gente vai lembrar bem isso ali dos primeiros anos estudando ali ciências, né? Falando um pouco sobre ecossistemas. Essa é a ideia, tá bom? Fauna, aí tranquilo também para vocês. A gente tá vendo, pelo menos a Lili tá recomendando. Opa, calma. Tá revendo também ecossistemas agora com a gente. Olha, que excelente. Fauna, tranquilo para vocês, né? Conjunto de espécies de animais que habita determinada região. E flora, conjunto de espécies de plantas que formam a vegetação de uma determinada região. Eu já vou colocar aqui para vocês, galera. Meu foco vai ser mais vegetação, tá bom? Eu vou deixar um pouco de lado a questão de animais e tal, até porque isso vocês acabam vendo também em biologia, como o Lucas lembrou aí. Tá bom? Então, eu vou focar na questão da vegetação, que está relacionado ao aspecto geográfico, né? A questão da influência do clima também em determinadas áreas do globo. Bom, quando nós analisamos a distribuição dos biomas terrestres, é importante atentar a esse mapa que está presente aí para vocês. Primeira coisa, galera, lá no início do ano, nós trabalhamos os movimentos que a Terra realiza. Esses movimentos, né? Translação e rotação, eles fazem com que haja uma incidência, né, diferenciada de raios solares a depender do determinado período do ano que é analisado. Então, nós estamos agora, por exemplo, né, na primavera, caminhando para o verão. O que significa isso, galera? O Brasil, olha a linha do Equador aqui, né? O Brasil está no hemisfério sul. Portanto, nesse período do ano, estamos recebendo mais luz solar, né? Então, há uma maior incidência de raios solares no hemisfério sul, em função daquele eixo inclinado da Terra, em função daquele movimento de translação que a Terra realiza em torno do Sol, tá bom? E aí,
E em determinados períodos do ano, há maior incidência do Sol no hemisfério sul, como é o caso de agora, e em determinados períodos do ano, há maior incidência de raios solares no hemisfério norte, como foi lá no meio do ano. Agora o hemisfério norte está caminhando para o inverno, né? A gente já falou sobre isso, Natal, enfim, toda aquela referência simbólica, né, que nós temos desse período. Bom, então quando eu analiso os biomas, eu faço uma relação, galera, com isso daqui, ó, com o clima que nós vimos na semana passada. Eu tenho que fazer uma relação direta com esses climas. Por quê? O climas, nessa classificação aqui, ela vai fundamentar basicamente nas massas de ar. A gente sabe que as massas de ar, a gente percebe a influência disso aqui no Brasil claramente, elas são um fator dinâmico que acaba influenciando o clima em determinada região. Isso é claro para nós. Só que a gente pode definir também, em função dessa distribuição geográfica no globo, em função aí desses movimentos que a Terra realiza, a gente pode definir em 3 grandes grupos, né, o clima terrestre. Aqueles climas típicos de latitude baixa, o que significa isso? Próximo à linha do Equador, que é 0 graus, daí a ideia de latitude baixa, são aqueles climas quentes, ou também chamados de equatoriais. Chove muito e é muito quente, beleza? Temos também o tropical úmido. Geralmente o tropical úmido são próximo a regiões litorâneas. Lembra, a palavra tropical significa dizer que está entre os trópicos. Tem o trópico de Câncer no hemisfério norte, tem o trópico de Capricórnio no hemisfério sul. No meio está a linha do Equador. Então toda essa região, galera, entre os trópicos é chamada de região tropical. Professor, significa que toda região tropical chove muito o ano inteiro? Não, galera. Se a região tropical, por exemplo, se configura lá no interior de um continente, aí vai ser um pouco diferente, né? Porque aí eu vou ter períodos mais secos, como é o caso do Brasil lá no semiárido, no Cerrado, né? Em que chove pouco no inverno e chove mais no verão. Então eu vou ter períodos que são secos e períodos que são úmidos, tá bom? Beleza, isso é fácil, né? Bom, além também, galera, de climas semiáridos ou mesmo áridos, né? Esses amarelos que estão presentes aí no mapa que vocês estão analisando são os climas áridos. Ou esse bege, né? Como é o caso aqui do Nordeste brasileiro, é o semiárido. Então eu tenho também essa presença, né, desses climas mais secos e quentes também. Bom, aí avançando, qual é o outro terceiro grupo de climas? São aqueles típicos de latitude média. Climas temperados ou subtropical. Melhor exemplo que a gente pode pensar aqui no Brasil é o clima ali do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, onde tem as estações bem mais marcadas, né, bem mais definidas. O verão faz um calor tremendo, o inverno faz um frio tremendo, e as estações, né, como outono ou primavera, como nós estamos agora, aquelas estações de transição intermediária com um clima mais ameno, tá bom? E de latitude alta, ou alta latitude, né? Que aí são os polos, ou quase chegando nos polos, né? Frios, subpolar, ou mesmo polares, beleza? Então são esses grandes grupos. Perceba que isso está colocado na legenda logo abaixo aí do mapa. Esse mapa já está postado aí em um dos roteiros de estudos que eu já disponibilizei para vocês. Outro ponto que cabe lembrar aqui, destacar com vocês, é que nas regiões de elevadas altitude, eu tenho também uma diferenciação, né, galera? Quanto mais alto, mais frio fica, né? Quanto maior a altitude, mais frio fica. E aí eu também vou ter uma adaptação da vegetação em função desse fator climático, que é a altitude. E então, percebam o seguinte, galera, só para a gente definir uma coisa bem clara aqui, ó. Perceba aqui. Esse roxo, eu vou olhar na legenda, clima equatorial, beleza? Ou esse rosa, clima tropical úmido. Então dá para verificar isso daqui. Agora vamos pegar um outro exemplo, né? Climas temperados, é esse verde escuro, né? Esse verde escuro e esse verde claro, que é o marítimo ou oceânico. São os climas temperados. Perceba que nos Estados Unidos e na Europa, o clima temperado. Beleza? Agora, vamos voltar aqui no mapa de vegetação. No mapa de vegetação, ó, eu tenho as regiões em que eu encontro as florestas tropicais e equatorial. Eu encontro aqui nessa região. Olha a floresta equatorial, né, amazônica.
Olha a floresta tropical aqui para nós, a Mata Atlântica. Olha a floresta do Congo. Olha aqui a região do Sudeste Asiático também, que é a presença dessa formação vegetal. Agora, olha que interessante. Na mesma região onde tem um clima temperado, Europa e Estados Unidos, eu vou ver também que tem a presença aqui das florestas temperadas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Um mapa sobrepõe ao outro. Um determinado clima condiciona a existência de uma determinada forma de vegetação naquela região. Isso é muito claro. Meu, é que eureka, tem que entender isso. Ah, tá, a vegetação ela vai estar correlacionada com o tipo de clima de uma determinada região. Isso, perfeito. Entendeu isso, galera? Já era. Compreendeu todo o conteúdo, não precisa nem ficar na questão de decorar. É só entender na hora que vem o enunciado de uma questão e fazer essa relação. Opa, quanto mais próximo dos polos, mais frio, muda o aspecto da vegetação. Quanto mais próximo do Equador, maior a biodiversidade, chove mais, enfim. Então aí já tem uma total diferenciação geográfica em função dessa localização. Isso é tranquilo, né, galera? Deu para entender esse primeiro ponto que eu estou trazendo aqui para vocês? De boa? De bueníssima. De boa na lagoa. De boa na lagoa? Dúvidas, coloca aí no chat, viu? Qualquer coisa. Galera, claro que quando eu falo de biomas, deixa eu voltar aqui rapidinho. É importante lembrar que os rios também são formas de biomas, que os mares também são formas de biomas, né? Os mares, né, os oceanos, é o que compõe a maior parte do nosso planeta. Logo, é o maior bioma, assim, né? A gente acaba encontrando várias formas de vida. Mas aqui a gente está tratando basicamente dos biomas terrestres, que é onde o ser humano ocupa, né? Vamos pegar aqui partindo do Equador, tá bom? Floresta equatorial. Primeiro ponto, galera, eu trouxe aqui uma síntese, já está postado para vocês um roteiro que eu acabo aprofundando um pouquinho mais sobre isso, mas aqui eu estou colocando uma síntese, tá bom? Um resumo. Tem uma grande biodiversidade, a vegetação ela é densa, onde tem árvores de médio e grande porte, também de pequeno porte, né? Latifoliada, que significa isso, galera? Folhas grandes, muita incidência de luz solar, né? Fotossíntese, água, então você tem ali essas folhas grandes, latifoliada. Perene, o que significa perene, galera? Não muda, as folhas não caem, ou se caem, são substituídas rapidamente. Sempre tem esse mesmo aspecto que vocês estão vendo aí na imagem, né? Esse verde, tá bom? E em muitos casos, adaptada à umidade, o que significa dizer que são hidrófila, adaptada a um clima úmido, adaptada a condições aí próximo a cursos de água. Lembra da Vitória Régia, por exemplo, tá bom? É uma típica vegetação dessa região. Essa área dessa floresta equatorial, que está relacionada aqui com a nossa floresta amazônica, tem o clima equatorial. Simples pensar nisso, né? Clima equatorial, galera, a média da temperatura é alta o ano todo, tem uma pequena queda ali no inverno, mas bem pequena, né? Na média, assim, é um clima quente e chove muito o ano inteiro. Olha as médias, galera, né? Eu tenho aqui volumes que alcançam, né? 300, superior a 250 milímetros, a média superior a 250 milímetros por mês. Aí tem um acumulado aqui, quase 3.000 milímetros, tá bom? Então é a floresta equatorial. Definição de floresta equatorial, galera, tá aqui. Definição de clima equatorial, quente e úmido o ano inteiro. Resumir, é isso. Tranquilo? Clima equatorial. Floresta tropical, a gente pode trazer como exemplo a nossa Mata Atlântica, e é muito parecido com a floresta amazônica, daí as descrições serem a mesma. Grande biodiversidade, então tem uma grande biodiversidade. A vegetação, mais uma vez, é densa. Lembra quando vocês estão descendo a serra, para quem já foi para a praia, né? Tem uma vegetação densa ali, folhas grandes também. Consegue lembrar isso, né? Você vê ali aquela mata fechada, né? Na serra, sim. Quando desce para a praia. Latifoliada também, folhas grandes. Perene, não muda muito o aspecto. O que tem, na verdade, é uma outra formação vegetal em função da latitude ser mais baixa. Então, eu acabo vendo ali algumas vegetações com aspecto mais colorido, né? Em muitos casos, adaptada à umidade também. Chove muito na serra, logo tem vegetação adaptada a essa condição
de umidade, né, hidrófila. No Brasil, o exemplo claro é a vegetação ao longo da Serra do Mar, a Mata Atlântica, tá bom? É o clima tropical úmido. Aí eu trouxe aqui um gráfico, né, galera, da região Nordeste, que mostra, por exemplo, que a temperatura cai, né, no inverno, ó, perceba, eu estou no meio do ano. Eu acabei nem falando para vocês sobre como analisar um climograma, né, galera? Eu acabei esquecendo dessa parte. Deixa eu só destacar isso aqui porque eu acabei esquecendo de falar sobre isso. Para estudar um climograma, é importante eu perceber o seguinte ponto. Eu tenho numa coluna aqui os milímetros de chuvas, que estão colocados aqui na forma de barras em azul, tá bom? E do outro lado eu tenho, né, a temperaturas em grau Celsius, tá bom? E aqui a gente tem as médias, né, que geralmente a gente verifica aqui no território brasileiro, para o caso desse gráfico, né? A gente vai ver outros gráficos de outras porções do mundo. Aqui, galera, no eixo X, né, vamos chamar assim, há o período, né, ou os 12 meses, indo de janeiro até dezembro. Aí eu vou analisando qual que é a média da temperatura naquele mês, qual que é a média de pluviosidade, né, de umidade, também naqueles meses, beleza? É isso, é assim que faz a leitura desses climogramas. E aí é importante destacar que eu já consigo ver uma coisa aqui nesse climograma do clima tropical úmido, é que a temperatura cai no meio do ano. Se a linha de temperatura cai no meio do ano, galera, eu já tenho que fazer uma relação. Opa, está no hemisfério sul, porque é no hemisfério sul que o inverno é no meio do ano. Tá bom? Já tem que fazer essa correlação também, fica fácil de lembrar assim. E percebam que há maior índices de chuvas também aí no meio do ano para a região Nordeste. A gente acaba também encontrando, né, os maiores índices de chuva, ou grandes índices de chuvas na região Nordeste no período do inverno. Olha que interessante, chove bastante no litoral, mas chove menos nas regiões continentais. A gente fica numa região mais que fica mais seca, né? Aqui em Campinas, o Cerrado fica bem mais seco. Aqui eu trouxe um climograma de Salvador que traz aí praticamente a mesma ideia, né? Percebam que quase 250 milímetros aí a partir de outono, né? Início de outono, abril, maio, aí vai caindo posteriormente. A gente acaba verificando esse maior índice de chuva ali perto do meio do ano. Salvador chove bastante nesse período. Aqui na nossa região, todo mundo que já foi para Ubatuba aqui, certamente já pegou um período de chuva, né? Chove muito no litoral, né? Como é que é o apelido de Ubatuba mesmo para alguns? Uba-chuva. Fala aí, Paulo. Ah, Não, Uba-chuva. Exato. ah, tá, Não, eu conheço, mas faz tempo que eu não escuto. É tropical úmido, né? Chove bastante. Tá bem próximo da serra, né, galera? Aliás, fazendo uma relação lá com a nossa aula anterior, é a chuva orográfica, né? Aquela chuva que vem um obstáculo, beleza? A serra. E aí acaba precipitando nessas regiões. Avançando. Aí eu tenho outro clima tropical. Perceba que aqui eu tenho outro clima tropical, mas esse está distante das regiões litorâneas, esse está mais no interior. Nessa região de clima tropical, transição ali com semiárido, eu vou encontrar as savanas, né? Paisagem bastante significativa, sobretudo ali no continente africano, mas que a gente acaba encontrando correspondência aqui no Brasil também. As características dessa vegetação, galera, é a presença de gramíneas, como a gente pode verificar na imagem, né? Eu tenho uma vegetação rasteira, arbustos e árvores de médio e pequeno porte, as raízes são profundas, as folhas são grossas e os troncos são retorcidos. Galera, essas características estão correlacionadas com o aspecto climático, já que a gente acaba verificando a ocorrência da savana em climas semiáridos e de tropical típico. Um exemplo, a nossa correspondência da savana é o cerrado. No Brasil é o cerrado. O cerrado se assemelha muito com a savana africana, tá bom? E o que a gente encontra aqui no cerrado, galera? Olha só, chove muito no início do ano, porque no início do ano nós estamos no verão. Aí quando chega aí a partir de abril, maio, junho, julho, agosto, aí junho, né, nós entramos ali no inverno, queda de temperatura, não é tão frio assim, né? A média é 19 graus,
Claro que tem dias que podem fazer mais frios ou menos frio, enfim, mas é uma média aí até relativamente baixa, por isso a gente Para tem nós, o que vale é a sensação térmica, né? Nós falamos assim que é um clima ameno, não chega a ser frio, porque na entrada da frente fria que faz bastante frio, mas depois Sim. acaba aí tendo uma média até relativamente, comparado ao que é o inverno de fato em outros países, né, um frio aceitável, suportável, Realmente. tá bom? É que aqui, o frio que faz aqui é tipo o verão para certos países, né? É verdade. Agora, olha que interessante. Percebam que a temperatura cai e depois ela volta a aumentar. E é exatamente isso que a gente verificou aqui em Campinas, por exemplo, já que Campinas também tem um clima muito parecido com esse tropical típico, esse tropical continental. Então, a temperatura ela está num processo de elevação, né, está aumentando gradativamente, e as chuvas estão cada vez, né, mais volumosas, né, está chovendo mais dias. A diferença, né, entre dias de estiagem e dias de chuvas, elas é bem menor agora, né? Já que estamos caminhando para o verão. Agora, galera, é importante então destacar que essa vegetação ela tem que ser adaptada a duas estações. Como assim? Ela tem que ser adaptada a um período mais úmido no verão. Perceba que eu nem estou tratando da temperatura e sim da umidade, dessas barras em azul, úmida no verão e seca no inverno. Nossa, então se no inverno esse clima faz com que essa região fique seca, essa vegetação ela vai ter que ter raízes profundas para poder captar água lá no lençol freático, vai ter que ter folhas grossas para poder aí reservar, né, ter uma reserva de água, perder menos água, vamos colocar assim, e os troncos retorcidos, muitas vezes em função aí da acidez daquele solo. Tranquilo, então consigo perceber claramente isso. Opa, eu tenho uma vegetação adaptada a essa condição climática, já que chove muito em um período, mas chove muito pouco em outro período. De boa aqui, né, galera? De buena. De boaça. De boaça. Deserto é super tranquilo. Deserto a gente tem basicamente aí a presença de formas de vegetação como cactáceas e tufo de relva ressecados, é isso basicamente, e os oásis, né, que são aquelas regiões úmidas no meio do deserto. Aí eu acabo verificando essas regiões com uma certa vegetação, um coqueiro ali e tal, né, mas que são pontos isolados aí no deserto. Lembrar que o deserto ele tem um clima árido, e isso significa que chove muito pouco ao longo aí do ano. Chove no deserto? Chega a chover no deserto, porém um volume muito baixo. Lembra lá no Equador, galera, superior a 250 milímetros mensais? Olha aqui, né? Não chega nem a 20 nesse gráfico aqui, que pega ali a região do deserto do Saara. Então chove muito pouco. Um amigo meu já foi para o Atacama, aqui na América do Sul, e ele falava que viu chover no Atacama, considerado o deserto mais seco do mundo. E para poder sentir a chuva, eles subiram em cima de um daqueles carros, né, jipes e tal, e ergueram as mãos para poder sentir um pouco de umidade, porque a água nem chegava a tocar o solo. Claro que eu estou falando de chuva, não é essa chuva que nós encontramos aqui na região de Campinas, né, chuva de verão. Não, estou falando de uma chuva muito fraca e que, em função da grande evaporação, né, potencial, em função daquela região ser bem seca, ela nem chegava a tocar o chão, já evaporava antes, beleza? E claro, é importante lembrar que o deserto tem uma grande amplitude térmica diária. O que significa isso? Traduz isso para mim alguém aí. O que é uma grande amplitude térmica diária? Que tem muchas temperaturas diferentes. Pode ter temperaturas altas e muito baixas. Perfeito, Leandro, exatamente. Faz muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. É essa amplitude térmica que nós estamos referindo. Beleza? Galera, só para lembrá-los, na aula passada eu também falei sobre desertos e falei, galera, guarda a informação de correntes frias e desertos, a relação com deserto. Eu havia falado isso com vocês, tá bom? A gente verifica a ocorrência desses biomas, né, no deserto, nas regiões, olha aqui, galera, olha o mapa, tá dando para exemplificar claramente, ó. Nas regiões de alta subtropical, regiões de alta pressão. Então, vou verificar, por exemplo, aqui no oeste dos Estados Unidos, ó, deserto, Arizona, ali no México, então consigo verificar a ocorrência.
Aqui na América do Sul, alta pressão também, tá vendo aqui? 30 graus aproximadamente, deserto do Atacama. Então, os desertos, em geral, eles estão nessa região próxima aos trópicos, né? Ou a linha do trópico, ou bem próximo, né? Ao trópico de Câncer ou trópico de Capricórnio. Olha aqui, galera, a ocorrência de deserto numa mesma linha. A gente verifica isso, ó, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Está numa mesma linha. São as regiões de alta pressão. Essa é a primeira coisa. Outro ponto importante é que está relacionado às correntes marítimas frias. A gente já falou isso na aula passada, já que corrente marítima é um fator climático, é um fator que altera o clima. O que acontece, galera? Olha o esqueminha aqui. A corrente de Humboldt, ela passa aqui, ó, onde meu mouse está passando aqui, ó, tá bom? Ela vem dos polos, é uma corrente fria, portanto, né? Ela passa nessa região. Vamos perceber essa imagem que mostra aí um perfil topográfico da América do Sul. Lembrar que aqui na América do Sul eu tenho a Cordilheira dos Andes. Beleza, tem uma elevação. Aí eu tenho aqui a corrente de Humboldt passando. Mas aqui embaixo está a corrente fria de Humboldt. Ela está aqui no Oceano Pacífico. Ela está passando aqui. Então a corrente Humboldt ela está vindo do polo. Aí, o que acontece? Lembra quando vocês passam por uma região ou por uma loja que tem um ar-condicionado, né? Aí abre a porta, você sente o ar frio daquele ar-condicionado saindo da loja, né? A gente consegue sentir isso. Aqui é a mesma ideia. Onde a corrente fria está passando, ela deixa o clima mais frio. As massas de ar úmida que vêm do oceano encontram essa região de influência da corrente fria, diferença de temperatura, o que acontece? Precipita, chuva, chove aqui no mar, né, no oceano e na praia, né, praticamente. E aí, galera, essa massa de ar vai chegar aqui no continente, né, quando ela chega no continente, ela vai chegar sem a umidade, ela vai chegar seco, vai chegar seca, né? Chegando seca, contribui ainda mais para a formação de deserto. E isso é o processo de formação de deserto relacionado às correntes marítimas frias que eu havia comentado com vocês na aula passada e pedi para vocês guardarem essa informação. Avançando, nós temos também a floresta temperada, é aquela floresta bonita, né, dos Estados Unidos, ali em Nova York, Europa, aquela vegetação bem colorida. Essa floresta temperada, a gente então agora saiu da região tropical, agora eu estou indo para a região temperada. Deixa eu voltar aqui na imagem que ajuda. Eu estou indo aqui abaixo do trópico de Capricórnio ou acima do trópico de Câncer, é região temperada, né? Não é tão quente, não é tão quente como a região equatorial tropical e nem tão fria como a região do Círculo Polar Ártico ou Antártico, é a região temperada, olha o nome, né? Faz essa relação, fica fácil de guardar. Nessa região, nós temos a ocorrência de vegetação decídua, ou também chamada de caducifólia. Que significa isso, galera? As folhas que caem no outono e também no inverno, né? As árvores, elas perdem suas folhas, né? Então a gente tem aqui, galera, a ocorrência dessa vegetação. Ela é bem bonita, na verdade, né? Essa é uma imagem, se eu não me engano, aqui do Central Park, que fica dessa forma. As hortênsias também lá no Japão é outro exemplo, né, de vegetação adaptada a esse clima temperado, com estações bem marcadas. Lembrar que eu estou falando de uma região que foi fortemente urbanizada e que também há a ocorrência da agricultura, em resumo, a antropização, né, a ação do ser humano. Essa vegetação, então, a gente pode também fazer uma relação com a bandeira do Canadá, é um plátano, né? Então a gente vê a bandeira do Canadá claramente, né? Essa referência ali, essa questão natural do país, por estar num clima temperado também, né? Tem outros climas ali, mas principalmente temperado na região mais habitada, e também tem essa floresta temperada. O clima temperado, galera, o oceânico, né? Mais próximo ao mar, então é mais úmido, com invernos não tão frios. Um exemplo disso, galera, Inglaterra. Tem uma influência claramente ali da corrente quente do Golfo, que sai aqui da América, né, América Central, e vai até a Europa setentrional, né, o norte da Europa, influenciando ali o clima daquela região. Chove mais ali na Inglaterra, não chega a fazer um inverno tão rigoroso. Agora eu tenho inverno em climas temperado, né, em regiões continentais, como a Rússia, né, que é mais seco e invernos mais rigorosos, aí faz um frio mais intenso no inverno naquela região.
porque aí eu já estou falando no interior do continente, onde o fator maritimidade, né, lembrar dos fatores climáticos, não tem tanta influência, e sim a continentalidade, já que está lá no interior do continente. Outro ponto a se destacar aqui é que esse clima, né, as estações são bem marcadas. O verão é bem quente, o inverno é bem frio, e o outono e a primavera são aquelas estações de transições, tá bom? Com temperaturas amenas. Aqui eu trouxe, né, os dois gráficos que eu havia comentado. O temperado oceânico, ó, chove bastante, né? A gente consegue verificar. E a temperatura mantém uma constante aqui, né? Agora, o temperado continental, a gente percebe que também tem chuvas, né? Mas se vocês olharem aqui nos índices de milímetros, é inferior a 80. Aqui, ó, chega a 180 no oceânico, tá bom? E o que chama atenção claramente são os invernos, né, mais rigorosos. Isso aqui, galera, a gente consegue ver aqui na Rússia que chega a menos 10 graus em algumas regiões. Outro ponto que é importante analisar nesse gráfico aqui, percebam que em ambos os gráficos a linha ela se eleva no meio do ano. Eu estou tratando da Europa, eu estou tratando ali do hemisfério norte. Daí que a linha de temperatura se eleva no meio do ano, já que o verão lá é no meio do ano, enquanto nós aqui estamos no inverno, né? Nós aqui no hemisfério sul. Vegetação mediterrânea. Galera, a vegetação mediterrânea está falando ali daquela região do Mediterrâneo, né? Itália, Grécia, Portugal, Espanha, norte da África, né? Egito, Argélia, Tunísia, Marrocos, um pouco ali também, né, da região entrando no Oriente Médio, Síria, Líbano, a gente está falando dessa região, tá bom? Só que eu não encontro a vegetação mediterrânea apenas nessa área, eu vejo uma correspondência em outras áreas do mundo também, já que nessas outras áreas do mundo o clima é muito parecido com essa região mediterrânea. Lembrar que quando eu falo do Mediterrâneo, eu estou tratando ali daqueles grandes impérios que surgiram naquela região, os primeiros escritos, né, quando vai estudar Grécia, Roma, né, eu tô falando daquela área ali, daquela região ali que tem uma importância histórica gigantesca. Não à toa, quando eu falo de clima e mesmo vegetação mediterrânea, eu vou dar nome, né, esse mesmo nome, em outras regiões do mundo. Deixa eu dar um exemplo, né, para ficar mais claro. O clima temperado mediterrâneo eu posso encontrar lá na Califórnia, eu posso encontrar na África do Sul, na Austrália, eu posso encontrar também ali próximo do Japão. Então eu verifico a ocorrência em outras porções. Levo o nome porque foi onde, de certa maneira, foi identificado primeiro, né? Ali num ponto nervoso ali da civilização, da origem da civilização moderna que nós conhecemos hoje, né? Então essa vegetação mediterrânea, galera, ela tem como característica ser arbustiva e xerofítica, né? Ou xerófila. O que significa isso? Adaptada a um período mais seco. Percebam, olha aqui o gráfico, galera. Tem um período aqui que chove menos, ó. Então, tem que ter uma vegetação adaptada a esse período mais seco. A vegetação é esparsa e a mata é espinhosa, né? Chamado de maquis e garrigues, tá bom? É um nome aqui, galera, que sempre vai aparecer no enunciado de uma questão quando vai falar sobre vegetação mediterrânea. Quem gosta de cobrar essas coisas muito pontuais é a FUVEST, né? É um vestibular mais difícil do país, então eu já vi cobrar questões com esse nível de profundidade, né? Enfim, de detalhes. A gente acaba verificando, então, que essa vegetação, só o fato de ela ser esparsa e espinhosa, quer dizer que ela é adaptada a um clima mais seco. Há também a presença de oliveiras e videiras, né, galera? Vinho, né? Uvas para a produção de vinhos, oliveiras, né? Para a produção de azeites. Não é à toa que tem azeite, os grandes países produtores de azeites estão ali no mar Mediterrâneo também. O clima mediterrâneo, ele se assemelha um pouco ao clima tropical, só que ele é invertido. Por quê? O clima mediterrâneo, ele é um subgrupo do temperado, e os verões são secos e os invernos são chuvosos. No clima tropical é o contrário, ó. Nós estamos caminhando para o verão e está chovendo mais. E o nosso inverno é o quê, galera? Com um clima mais ameno e chove menos. Agora vamos olhar aqui no Mediterrâneo, é o contrário, ó. O inverno é chuvoso lá no início e no final do ano, inverno é chuvoso,
Lembrar, estou falando do hemisfério norte, a linha de temperatura dá uma ideia disso. E no meio do ano, que é verão, no hemisfério norte, né, nessa região mediterrânea, eu tenho uma temperatura mais elevada e um menor índice de chuvas. Não é à toa que tem várias queimadas nessas regiões. Lembra das queimadas aí que a gente verificou, por exemplo, nos Estados Unidos, também em Portugal recentemente, na própria Grécia, está muito em função, é muito em função também, né, dessa característica climática, né, de ser seco nesses períodos do ano. Beleza? Campos, também chamados, a gente vê uma diferenciação com estepes, né, que é uma vegetação muito similar. Nos Estados Unidos é chamado também de pradaria, pampas aqui na América do Sul, né, Argentina, Paraguai. Nós também chamamos de pampas ali no Rio Grande do Sul, ou campos sulinos, beleza? É constituído basicamente de gramíneas, né, herbácea, então tem campos, e o clima que prevalece nessa região é o clima subtropical. Olha o clima subtropical, galera, como é que eu descrevo? Chuvas bem distribuída o ano todo. Não tem um período que chove mais e um período que chove menos. As chuvas, elas são o quê? Bem distribuída o ano todo. Temperatura elevada no início do ano, a gente está falando do hemisfério sul, verão, né, no final e início do ano, e uma queda no meio do ano, inverno. É um inverno até mais rigoroso, né, no clima subtropical. Aí é um importante ponto de entender também, galera, é que o outono é a transição do verão para o inverno, marcado pela queda progressiva da temperatura, enquanto a primavera é marcada pela transição do inverno para o verão, já que eu tenho um progressivo aumento, né, da temperatura. É importante fazer essa diferenciação também quando eu analiso os climogramas, tá bom? Vai ter questão de analisar climograma para vocês lá no nosso formulário? Vai. É importante se ater a esses exemplos aqui. Aliás, eu já coloquei até no roteiro de estudo para vocês sobre isso. Floresta boreal, taiga. Perceba que eu estou indo para o polo, eu estou caminhando para o polo, né? Eu fui saindo lá do Equador e estou indo em direção ao polo. É isso que eu estou fazendo aqui. Floresta boreal, vegetação pouco diversificada, já que eu tenho principalmente a ocorrência, né, das coníferas, que são essas formas aqui de vegetação, de cones, né? Folhas com formas de agulhas, aciculifoliadas. A gente tem como similar a essa vegetação no Brasil, os pinheiros, araucária, né? Também tem sequoias, cedro, que são tipos, né, os subgrupos dessa floresta boreal, da taiga. É uma vegetação, então, pouco diversificada, não tem aquela grande diversidade como é ali na região equatorial, com a floresta amazônica. A gente percebe que ela tem esse formato de cone justamente em função até da característica climática. Olha a temperatura, galera, bem baixa. A precipitação se dá, então, em forma de neve. Se dá em forma de neve, eu tenho que ter uma vegetação que seja adaptada. Eu não vou ter aquelas árvores em forma de copa, né? Eu tenho essa vegetação uma forma de cone, justamente para essa neve não acumular. Esse é o famoso pinheiro de Natal. É o clima subpolar, é o clima frio. Por último, eu tenho a vegetação de tundra. É o que está na imagem aí para vocês, né? Dá para perceber a vegetação de tundra. É praticamente rasteira, né? Como na maior parte do tempo o solo é recoberto por gelo, também chamado de permafrost, né? Aliás, pausa aqui, né? Permafrost tem uma das maiores reservas de água doce do mundo, tá bom? Está congelado lá nos polos. Voltando, então. A vegetação é escassa, tem pouca vegetação, composta por musgo e líquens. E as briófitas lá da biologia, né? As briófitas, que brotam no verão e praticamente desaparecem no inverno. Eu tenho aqui, galera, olha só o solo, né? Gelo, ó. E eu tenho aqui alguns musgos, líquens nessa região. O clima é o clima polar, beleza? É o clima polar. Chove muito pouco, né? Há um baixo índice de pluviosidade e a temperatura é bem baixa também. Montanha também é um fator de influência aí quando a gente fala de biomas. Por quê? A gente sabe que o fator climático, a altitude, faz com que, conforme eu aumento a minha altitude,
eu tenho uma diminuição da temperatura. Se eu tenho uma diminuição da temperatura, eu vou ter uma vegetação adaptada a essa condição, tá bom? Não é à toa que, por exemplo, lá na África tem um Monte Kilimanjaro. O topo dele tem neve, só que ele está numa região tropical. Olha que louco, né? Então a gente também vai ter formações de vegetação diferente em função dessa altitude. É como vocês estão verificando. Se eu fosse, aqui nessa imagem, né? Se eu fosse interpretar rapidamente, as regiões mais baixas tem aqui uma floresta parecida com a tropical e equatorial. Depois eu tenho aqui, ó, uma floresta meio que temperada. Aí eu tenho as coníferas, né, a taiga. Aí depois a tundra aqui e a neve no topo. É muito parecido. É como se estivesse saindo do Equador e indo para o polo, né? Pensando na altitude. A vegetação, então, é alterada conforme aumenta a altitude. É fácil perceber isso. Dificilmente cobram um exercício sem fazer essa relação com o fator climático. Tranquilo? E para fechar aqui, né? Que eu vou introduzir para que nós façamos um trabalhinho no final aí do nosso bimestre. Com a alteração provocada pelo desenvolvimento das atividades humanas, né, a antropização, a maioria dos biomas do planeta Terra encontra-se ameaçado de extinção. A destruição parcial dos biomas pode comprometer o equilíbrio ecológico dos ecossistemas que os compõem, provocando a destruição de habitat, a extinção de animais e também plantas. É essencial que o ser humano procure promover um desenvolvimento sustentável de suas atividades para não comprometer a existência, né, a existência das várias espécies de plantas e animais que habitam os diversos biomas mundiais e que são essenciais para o desenvolvimento da vida humana no planeta. Destruir o bioma também significa destruir a vida do ser humano a médio e longo prazo, né? A gente está destruindo, né, é o planeta que nós temos. Aqui eu já vou deixar uma sugestão com vocês. Eu vou colocar um tema sobre desenvolvimento sustentável e eu queria que vocês pensassem, vocês, alunos, qual seria a ideia de vocês no local onde vocês vivem para contribuir para esse desenvolvimento sustentável e não degradar ainda mais os biomas que ainda existem em variados graus aí, né, de porcentagem, né? Alguns estão mais desmatados, outros estão menos, né? Qual é o papel? Passa pela política, passa pela economia, passa por vários fatores, tá bom? E além do nosso consumo consciente. Bom, meu povo, é isso. Até a próxima aula. Vou deixar postadas as atividades e nós vamos conversando, beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima aula.